Paz, espero que todos vocês estejam muito bem. Eu espero que vocês estejam preparados para que possamos começar a nossa terceira aula, ok? Vamos continuar abordando o nosso assunto que nós estamos tratando a respeito do primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, um texto tão conhecido e que existe tanta riqueza nele, tantas coisas para podermos extrair e aprendermos, ok? Vamos começar a nossa aula fazendo uma oração como de costume, ok? Deus, te louvamos por a oportunidade de estarmos em torno da Tua Palavra, pedimos a Tua bênção sobre essa aula, que o Teu Santo Espírito, o Espírito da sabedoria, nos guie e ilumine a Tua Santa Palavra, e nos leve até os tesouros escondidos da Tua poderosa Palavra. Fica conosco, peço a Tua bênção sobre cada aluno, cada chamada, cada ministério, cada casa representada. Pai, abençoa este meu irmão que está comigo do outro lado, acompanhando esta aula. Ilumina a mente dele, Espírito Santo, para que ele possa ir bem mais fundo e extrair coisas novas para esta geração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ok. Como de costume, está na hora de você pegar aí a sua Bíblia e pegar o seu caderno para você fazer as anotações que você acha que será interessante para você, tá bom? Então, vamos começar lendo mais uma vez o texto que nós estamos abordando, que é o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 19. Eu acho que faz bem nós lemos mais uma vez para nos inteirarmos do texto e dos seus detalhes, ok? Primeiro Reis, capítulo 19, o versículo 19, que a epígrafe do texto diz: o chamado de Eliseu. Na tradução que eu tenho em mãos está escrito assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª junta, e Elias passou por ele e lançou sua capa ou seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. E Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Ok. Na nossa última aula, nós abordamos alguns pontos principais que eu gostaria de relembrá-los antes de entrarmos no teor da nossa aula de hoje, ok? Nós abordamos e aprendemos que um momento imediato também exige uma reação imediata. Abordamos a importância de termos atitude quando o nosso momento chegar, que temos que reagir àquilo que o céu está se movendo em nossa direção, a importância de não ficarmos inertes, mas respondermos com sim, com atitudes quando o nosso momento chega. Aprendemos também que a soma dos instantes diários é o que nos prepara para vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então a história é uma construção diária. Então é a soma dos instantes diários. Está falando sobre a administração, né? Aprendemos que o segredo para crescermos no reino tem a ver com a administração. É interessante que abordamos sobre José também, que se encaixa tão sutilmente aqui e dá-nos uma visão mais clara e abrangente a respeito do assunto. Aprendemos também uma coisa interessante, que ninguém tem o poder de nos impedir de vivermos o propósito de Deus. Isso aqui é uma chave muito interessante. Ninguém tem o poder de nos impedir de vivermos o propósito de Deus, a não ser nós mesmos. Ou seja, o único que pode impedir-nos de alcançar aquilo que Deus escreveu para nós, aquilo que Deus preparou para nós, somos nós mesmos. Então hoje eu gostaria de começar abordando mais
algumas características ou mais uma grande revelação a respeito do propósito de Deus. E eu quero começar dizendo que uma coisa importante que deve ser levada em consideração, que deve ser compreendida em relação ao propósito de Deus, é que o propósito de Deus não nos serve. Nós servimos ao propósito. Nós estamos abordando a história do profeta Elias. E é claro que você já sabe que Deus tinha um propósito na vida de Eliseu, né? E então, quando nós falamos sobre o propósito, vale a pena sempre nos lembrarmos que o propósito de Deus, ele não nos serve. Somos nós que servimos aos propósitos de Deus. Pastor, como assim? Não há como colocarmos exigências no propósito de Deus. Não há como manipular este propósito de Deus para os nossos próprios interesses. Não tem como nós adiantá-los, mudá-los. Não há como nós tentarmos tirar proveito deste propósito. Não há como nós tentarmos nos beneficiarmos com relação ao propósito de Deus. Ou seja, o propósito não nos serve. Nós servimos ao propósito e isto sempre será dirigido por esta regra. O que sempre irá prevalecer é o grande plano de Deus. Quando eu me submeto ao propósito de Deus, eu preciso entender que quem vai ditar como será o tempo, a ocasião, a situação, a fase, é o dono do propósito. Eu não consigo manipular este propósito. Por outro lado, eu não consigo tirar proveito próprio disso tudo. Nós que devemos nos adequar ao propósito de Deus. Nós que temos que nos submetermos a Ele, servir, se render a este propósito. Aí você poderia estar pensando, pastor, o que é servir ao propósito de Deus? Servir ao propósito é um estado, uma posição que você vai assumir de submissão. Servir ao propósito é você colocar-se aos pés do Senhor, livre, pronto, aberto para ser dirigido da maneira que Ele quer, direcionado, agir da forma que Ele quer. Resumindo, servir ao propósito de Deus é você dizer, eis-me aqui, cumpra-se em mim a sua vontade. Servir ao propósito de Deus é confiar mesmo sem estar entendendo, porque você não pode seguir algo, mesmo que você não entenda, se você não confiar. Então, quando você serve, você está confiando, você está se entregando. Então, servir ao propósito é suportar o tempo de espera, é se render, é aceitar, olha só que interessante, aceitar a maneira dele. Isso é servir ao propósito de Deus. Eu quero esclarecer isso com você e vamos usar, claro, a Bíblia. Então, quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo no texto do profeta Isaías. Vamos ler, por favor, Isaías. Localize Isaías 40. Isaías, no capítulo 40, versículo 3 ao versículo 5, para nós termos uma visão mais ampla e mais aprofundada, para eu tentar esclarecer melhor isso aqui para você, tá bom? Isaías 40, versículo 3 e até o versículo 5. Na tradução que eu tenho em mãos está escrito assim: uma voz clama no deserto,
preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Agora, para complementar, Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo de número 5. Lucas 1 e verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e a mulher dele era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso, e ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida, e a Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Ok, até aqui já dá para nós esclarecermos aqui o ponto sobre o propósito de Deus. O que acontece aqui? O primeiro texto que nós lemos, de Isaías, no capítulo 40, ele trata, nos versículos que nós lemos, uma profecia a respeito de João Batista, a voz que clamaria no deserto, que endireitaria o caminho do Senhor, a voz que proclamaria a vinda do Cordeiro de Deus. Ok, então Isaías está sendo usado profeticamente para falar, para profetizar a respeito de João o Batista. Acontece que o capítulo 1 de Lucas, que nós lemos na sequência, ele vai tratar exatamente do cumprimento desta palavra profética que Isaías profetizou. Acontece que Isaías profetizou mais de 700 anos antes de tudo isso aqui acontecer. Então, quando Isaías profetiza, o propósito foi estabelecido. Toda profecia é um propósito de Deus sendo estabelecido. Isso é a palavra profética. Por quê? Porque quando Deus fala, ele vai, claro, cumprir o que ele está falando. Quando Deus usa um profeta, ele se responsabiliza pela palavra que está sendo dita. Então, é como se entendêssemos que um propósito está sendo estabelecido. Quando o propósito foi estabelecido, notem que a profecia, ela trata apenas do propósito central, que é o ministério de João Batista, que seria levantado por Deus. Não trata das dificuldades de como tudo isso aconteceria. Então, passados-se centenas de anos, vai acontecer de um casal, que a Bíblia vai chamá-los de Zacarias e Isabel, que não podiam ter filhos, e o propósito que havia sido estabelecido há mais de 700 anos atrás vai se encontrar com a necessidade. Olha que coisa extraordinária isso. Com a necessidade do casal. Por quê? O casal, a mulher era estéril, Isabel, estéril, e eles desejavam muito ter filhos. Ela era uma mulher que desejava de uma maneira excessiva ter filho. Pastor, como é que o senhor entende isso que Isabel
queria ter filhos de uma maneira excessiva. Está no texto, porque mesmo ela já estando velha, ela não desistiu do sonho de ser mãe. Ela clamava, ela pedia. Ou seja, Isabel sabia que o poder da oração poderia mudar todas as coisas. Então eu tenho um propósito estabelecido em Isaías, no capítulo 40, que vagou mais de 700 anos e encontrou a necessidade de um casal. Então quando Deus olhou Isabel clamando, Zacarias clamando, ele disse: eu tenho um propósito e eles têm uma necessidade. Então eu entro na necessidade deles e eles entram no meu propósito. Acontece que a ação de Deus foi exclusivamente para cumprir o seu propósito. E é interessante que quando Deus entra na necessidade do casal, Deus envia um anjo que vai encontrar Zacarias dentro do templo, ao lado do altar de incenso. E ele vai dizer que a oração foi ouvida, que a mulher dele iria dar à luz, que seria alguém separado, especial. E notem uma coisa, que o anjo olha para ele, o anjo Gabriel olha para ele e diz assim: olha, esse projeto, ele já tem um nome, ele vai se chamar João. O filho é teu, o sonho é de vocês, é do casal, mas o propósito é maior do que a necessidade. Você vai servir a este propósito. Era como se Deus estivesse dizendo: eu entro na tua necessidade, você me empresta o teu útero e vocês me devolvem um profeta que eu preciso, porque eu já usei Isaías há mais de 700 anos atrás para profetizar e agora eu preciso cumprir. Então olha como o propósito sempre estará acima de tudo. Era o sonho do casal. Qual é o casal que não quer dar um nome ao filho? Todo casal fica escolhendo, vendo o significado, mas aqui não. Ele chega para Zacarias e diz: Zacarias, esse menino já tem nome, ele já veio com nome, porque o propósito é maior do que a necessidade. Porque Deus já falou dele há mais de 700 anos através da boca de Isaías. Ele já tem preparado o deserto que ele vai pregar, a mensagem que ele vai pregar, ele já tem a roupa que ele vai vestir, que é diferente, o mel, o gafanhoto que ele vai se alimentar. Então tudo já está preparado. Por quê? Porque eu sirvo ao propósito, não é o propósito que vai me servir. Então eu me encaixo no propósito, eu me rendo a esse propósito e não ao inverso. Então, voltando ao texto de 1 Reis 19, o encontro de Elias com Eliseu foi exclusivamente, exatamente o plano do Senhor. Ou seja, o encontro de Elias com Eliseu foi a direção de Deus. Ok, anote que você servirá ao propósito e não o propósito te servirá. Ok? Isso é importante porque as pessoas se perdem nisso tudo e começam a tentar manipular, adiantar e mexer naquilo que já está escrito, naquilo que já está desenhado. E isso sempre será impossível. Você precisa confiar. Então, dirigido pelo propósito de Deus, haverá um encontro de Eliseu com Elias, ou de Elias com Eliseu, ok? Por quê? Porque foi a direção, é o plano, é o propósito de Deus. Mas antes de Elias chegar até Eliseu, ele precisou lidar com algumas situações que vão acontecer aí no meio do caminho. Situações pessoais, antes de Elias se encontrar com Eliseu. Na ótica de Elias, vamos olhar pela ótica de Elias, vendo pelo lado de Elias. O propósito de Deus na vida dele não terminaria nele. Isso aqui é extraordinário, preste bastante atenção. Na ótica de Elias, agora nós estamos na visão de Elias. Nós não estamos na visão de quem vai receber a capa,
nós estamos na visão de Elias, ok? Então, na ótica de Elias, na visão do profeta Elias, o propósito de Deus na vida dele não terminaria nele, não se encerraria nele. Vamos tentar enxergar isso aqui através dos olhos de Elias. Nós estamos falando de um homem que está aqui em uma situação, antes de se encontrar com Eliseu, ele está pedindo a morte, ele está achando que já havia realizado tudo que tinha para realizar. Ele estava cansado e ele estava exausto. Vamos falar um pouco sobre essa fase de Elias. Vamos falar um pouco de quando nós não respeitamos os nossos limites e sofremos com as consequências daquilo que eu vou chamar aqui na nossa aula do basta, tá bom? O que acontece quando eu não respeito os meus limites? O que vai me acarretar? Quais serão as consequências disso tudo que me levará a conhecer um território perigoso do basta, da exaustão espiritual? Elias tinha um ministério de juízo, ok? O ministério de Elias era um ministério de juízo. Sua fé havia sido testada no Monte Carmelo, de onde ele saiu vitorioso ao confrontar, ao desafiar os profetas de Baal. Elias era um gigante na oração, ele era um grande homem de Deus, mas a rainha Jezabel estava ameaçando a vida do profeta e mandou um aviso de morte para Elias. Elias ficou tão desesperado que a Bíblia diz que ele fugiu de Israel, atravessou o Judá e, desanimado, ele foi para Berseba, onde caiu numa grande depressão. Quem de nós poderíamos imaginar uma cena como essa? Eu estou falando de Elias, justamente depois da grande vitória que este homem havia conseguido no Carmelo sobre os profetas de Baal, justamente depois que ele conseguiu que o nome do Senhor fosse vindicado e o fogo caiu do céu. Ele pede chuva, voltou a chover. Aí agora, um aviso, olha só, um aviso vai desencadear um desequilíbrio em Elias. Um aviso da rainha, de uma mulher profana, adúltera, uma mulher que adorava falsos deuses, vai causar um desequilíbrio no profeta Elias. A mensagem de Jezabel vai mostrar para Elias que ele tinha um limite. Olha que coisa extraordinária. Ele tinha um limite, uma ameaça da rainha vai o lançar para a linha do basta. A ameaça da rainha, vamos ler aqui, porque fica mais fácil para abordarmos o texto. Vamos ler a partir do verso 1 do capítulo 19. O mesmo capítulo que narra o chamado de Eliseu a partir do 19, mas agora nós vamos ler o versículo de número 1. Está escrito assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Olha isso. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor. Olha o basta. Basta, Senhor. Tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais.
Então presta atenção nisso aqui. A ameaça de Jezabel, a rainha, esposa de Acabe, ela continha dia e hora marcada. É isso que o texto está dizendo. Dia e hora marcada. Está aqui, ó. No versículo número 2. Que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o que você fez com a vida dos profetas de Baal. Então ela tinha dia e hora marcado. E um objetivo definido: acabar com a vida do profeta Elias. Era uma mensagem ousada, era uma mensagem destemida. Por quê? Porque todos sabiam quem era Elias. Todos sabiam o que tinha acontecido, que ele havia fechado o céu. Todos sabiam o que havia acontecido naquele Monte Carmelo todo. Todo mundo sabia. Mas Jezabel não se intimidou. Jezabel não se intimidou com o histórico de Elias. Não, ela envia um mensageiro para avisar o profeta que ela o mataria. Presta atenção, o primeiro sinal que Elias não estava bem está no versículo de número 3. Este é o primeiro sinal que Elias não estava bem. Qual é, pastor? Versículo 3, parte A. Elias ficou com medo. Não, eu vou repetir. Elias ficou com medo. Por quê, pastor? Esse é o primeiro sinal que Elias não estava bem. Porque falar de medo na mesma linha em que eu falo de Elias parece um paradoxo. Parece uma incógnita, parece uma coisa que a conta não fecha, porque falar de Elias e falar de medo não combina, não tem nada a ver. O profeta Elias, um profeta da estirpe de Elias, não era um homem que convivia com esse tipo de sentimento do medo. Não, claro que não. Por quê? Porque se Elias fosse um medroso, primeiro, Deus não o levantaria. Porque Deus não levanta medroso. Deus não levanta covarde. Deus não o levantaria. Deus não o escolheria. Ele nem teria saído de Tisbe. Se Elias fosse um medroso, ele não teria saído de Tisbe. Por quê, pastor? Porque Elias sabia com quem ele daria. Elias sabia que estava saindo de Tisbe e iria até o rei para confrontar. Elias sabia quem era a pessoa que ele teria que confrontar. Elias sabia quem era a pessoa que ele iria desafiar. E um homem que convive com esse tipo de sentimento jamais se levantaria para enfrentar o rei. Não combina com Elias o medo. Elias não teria nem saído de Tisbe. Ele sabia para quem era a mensagem que ele carregava, quem era o alvo daquela mensagem, quem é a pessoa que ele iria enfrentar. Covardes não se levantam contra reis. Covardes não se levantam contra reis. Elias não era um covarde. Muito menos covardes se levantam para confrontar a maior autoridade da época em seus pecados, em seus erros. É claro que não. Elias não era um homem que se deixava vencer pelo medo. Olha só, a parte B do mesmo versículo, gente, leia bem a história de Elias e você vai perceber que Elias nunca pensou muito na vida dele. Como assim? Elias, com medo, vírgula, a parte B, levantou-se e para salvar a sua vida, se foi, fugiu. Isso aqui não combina com Elias.
não combina com Elias. Por quê? Porque se você ler a história de Elias, você vai perceber que ele nunca pensou muito na vida dele. Ele nunca mediu muito as consequências, porque se ele medisse consequências, na lógica, ele não teria feito o que ele fez. Ele não teria ido confrontar o rei e a sua esposa. Não, claro que não. Elias foi um homem, se você ler a história dele, que ele não tinha medo de morrer. Porque quem tem medo de morrer não sai de casa para falar, para condenar o pecado de rei. Não sai. Ele confrontava o rei, a autoridade máxima do país. Ele confrontava a esposa do rei. Olha só. Guarda isso que eu vou te falar. Confrontar rei é muito perigoso. Mas confrontar a esposa do rei, aí já é suicídio, irmão. E Elias não tinha medo. Ele não media as consequências. Aqui estão os sinais que Elias se encontrava no limite. Quando ele atingiu essa linha, a linha que nós vamos chamar de basta, ele começou a ser alvejado por estes sentimentos. Gente, isso aqui é extraordinário. Quando Deus me deu isso aqui, eu falei, meu Deus, eu prego há 22 anos, eu nunca tinha parado. Quando Elias, eu vou repetir, quando Elias atingiu essa linha do basta da humanidade, quando Elias atingiu seu limite, ele começou a ser alvejado por sentimentos que antes não o atingia, antes não o afetava. Então, vamos lá, pastor, quais são estes sentimentos que começaram a alvejar Elias quando ele chegou no limite e foi começando a ser jogado para a linha do basta? Medo. Medo. Quando nós não respeitamos nossos limites, quando nós ultrapassamos nossos limites e caímos na linha do basta, o primeiro sentimento que vem nos atingir, nos alvejar, é o medo. O medo, covardia, solidão, porque diz a Bíblia que ele deixou o seu servo, não quis mais companhia. E ele mesmo, gente, eu espero que você esteja sentindo esse fluir da palavra, este esclarecimento, ó. E ele mesmo, por si só, buscou o deserto. Elias, por si só, buscou o deserto. Estes são os sinais que, quando atingimos o limite, a linha do basta, virão sobre nós. Começamos a temer os desafios da vida, começamos a temer os desafios do ministério, os desafios da vida profissional, começamos a nos acovardar. As pessoas vão notar e elas vão achar estranho porque você nunca foi de recuar e agora você vai estar recuando, buscando solidão. Quando a gente ultrapassa, não respeitamos o nosso limite, a gente vai começar a buscar a estar sozinhos, isolados, nos afastamos das pessoas e algumas pessoas usam a desculpa, aquela conversa de sempre, que precisam de privacidade, precisam de um tempo, mas a verdade é que elas não respeitaram o limite. E por último, buscamos o deserto. Vamos ler versículo 4 para a gente entrar aqui, porque isso aqui é extraordinário. Versículo 4 do 19, 1 Reis 19, verso 4. Vamos lá? Acompanha comigo aí. Ele mesmo, vamos lá. Ele mesmo, não foi Deus. Ele mesmo
não foi o propósito. Ele mesmo não foi a vontade de Deus. Ele mesmo não foi direção de Deus. Ele mesmo foi para o deserto, caminhando. Ele mesmo caminhou para o deserto. Preste atenção na profundidade disso aqui. Por quê, pastor? Porque é o seguinte: Israel, ele foi guiado por Deus até o deserto. E foi guiado também pelo deserto. Ele foi guiado para e pelo deserto. Foi Deus quem levou Israel para o deserto, na saída do Egito, e o guiou pelo deserto. Foi Deus. Não foi ele mesmo. Não foi Israel mesmo. Foi Deus. Ok? E quando Deus levou Israel para o deserto, como era propósito de Deus, aconteceu milagres. Água saía da rocha, havia nuvem projetando sombra durante o dia, coluna de nuvem, coluna de fogo à noite para iluminar, aquecer e guiar. Caía maná, carne, codornizes, águas amargas se tornavam doces. O salmista lançou uma pergunta uma vez e disse: poderia Deus preparar uma mesa em pleno deserto? Pode. Quando ele é quem leva, é diferente. Eu vou lhe mostrar a diferença. Israel foi levado para e pelo deserto. E aconteceu milagres, Deus guiou, preservou. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Logo após o batismo, no Jordão, o céu se rompeu, a voz bradou, o Espírito desceu e logo depois Jesus foi levado ao deserto. Gente, e lá no deserto, Jesus venceu Satanás. Ele venceu Satanás. Só que quando o deserto vem na minha história por opção minha, as coisas serão totalmente diferentes. Quando é Deus quem leva, deserto se torna escola, para a gente amadurecer, para Deus moldar, lapidar, trabalhar no vaso, como queira a expressão pentecostal que você quer usar. Mas quando eu mesmo caminho para o deserto para mim, ele só tem uma visão. O deserto para mim só tem um objetivo: morrer. Porque não é Deus que está me levando. Ele mesmo caminhou para o deserto. Ele mesmo caminhou. Quando eu ultrapasso a minha linha, o meu limite, eu vou começar a procurar o deserto. E essa história de preciso de privacidade, preciso de um tempo, na verdade, são pessoas que estão caminhando elas mesmas para o deserto, para buscar a morte, para buscar o fim. Estão buscando, e este é o maior sinal de que elas não obedeceram os seus limites, não vigiaram os seus limites. Por quê? Porque as pessoas vão buscar no deserto o fim da história, o fim de tudo, a morte. É lá que elas vão reconhecer que elas ultrapassaram linhas que elas não deveriam ter ultrapassado. É lá que elas vão reconhecer o basta.
Aonde foi que Elias reconheceu que ele estava na situação do basta? No deserto. Vamos ler? Vamos continuar lendo? Vamos retomar o verso 4 e lemos todo ele. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. É mais fácil eu reconhecer lá no deserto do que na igreja. Eu vou repetir. É mais fácil eu reconhecer que eu ultrapassei limites que eu não deveria no deserto do que na igreja. É mais fácil eu reconhecer que eu ultrapassei um limite que eu não deveria lá no deserto do que no altar. É mais fácil reconhecer no deserto do que no grupo de louvor da minha igreja. É mais fácil eu reconhecer lá no deserto que eu estou numa situação difícil. É melhor reconhecer lá no deserto do que no meio do ministério. É melhor reconhecer lá no meio de quem? É melhor reconhecer lá no deserto do que no meio de quem te admira. Gente, isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque eu procurar o deserto para morrer e reconhecer que eu estou num limite que eu não deveria estar, é mais fácil do que no meio de quem me segue, do que no meio de pessoas que curtem as minhas coisas. Lá no deserto é mais fácil. Elias fugiu para Jezabel não tirar a vida dele. Mas olha o que ele diz na oração. Olha o que Elias diz na oração. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Espera aí. Ele foge para Jezabel não tirar a vida. Eu pego a direção do deserto para pedir para Deus tirar. Eu não permito que Jezabel tire, mas peço para que Deus tire. Não é? Não está meio confuso? A situação aqui não está meio confusa?